Hoje temos a alegria de ouvir nosso querido amigo André Luiz, presidente dessa casa, que vai tratar do assunto a influência dos pensamentos em nossas vidas. E percebam que a espiritualidade já se encarregou de trazer um preâmbulo com a nossa mensagem de harmonização. Por favor, André. Obrigado, amigo. Bom, caros amigos, boa noite a todos. Queremos agradecer a presença, como de costume, de todos os encarnados e desencarnados, e que possamos receber as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu o Cristo, onde estivesse dois ou mais unidos em seu nome, ele estaria presente. Nesta noite, nós iremos falar então sobre a influência dos pensamentos em nossas vidas. E gostaríamos de convidar os corações que nos ouvem a uma reflexão sobre a vida íntima de cada um de nós. Uma reflexão criada por uma obra gigantesca, embora pequena em seu volume. Essa obra é extensa em seu conteúdo. Estamos falando do livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Mas o próprio benfeitor adverte, já no prefácio da obra, que trata-se de uma cartilha para os reencarnantes, uma cartilha oral, algo feito com carinho, com dedicação, mas com o objetivo de ser breve e ir direto ao ponto, abordando aqueles temas que são estratégicos para alguém como nós, que pretende tirar o máximo de proveito da existência corporal, da sua experiência reencarnatória. E no prefácio dessa obra, Emmanuel nos diz, logo no prefácio, ele diz assim: o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Frase essa que já dá o tom da conversa, já deixa claro para todos nós que aquela imagem que nós tínhamos de um Deus, um Criador, como se fosse um senhor feudal ou de um rei medieval, que apontava o dedo e julgava as criaturas, ou que estabelecesse uma lista de itens proibidos e itens permitidos, essa figura desse Criador já não atende mais os anseios do ser humano moderno. As criaturas do mundo de hoje anseiam por uma evolução do pensamento religioso para uma nova concepção de Deus e de suas leis. Um Deus Pai, um Deus amoroso, que não julga, que não castiga, mas que acolhe. Os corações anseiam por um novo tipo, então, de relacionamento com a divindade. E é para esses corações que buscam algo diferente que foi escrito, então, essa cartilha, Pensamento e Vida. Ela não estabelece uma lista moralista. Ela diz que o nosso pensamento cria a vida que vivemos. Olha só, hein? Que coisa. Mas a primeira advertência a ser feita é sobre a palavra pensamento na obra de Emmanuel. Por quê? Porque muitos de nós acreditamos que o pensamento é apenas uma elaboração do intelecto, um fruto da inteligência. Portanto, todas as questões relacionadas ao nosso sentimento, ao nosso estado emocional,
as nossas relações afetivas estariam então de fora do pensamento. Mas não é assim. Já no capítulo 1 da obra, Emmanuel deixa bem claro que para os espíritos pensamento é algo palpável. Pensamento é uma espécie de fluido, uma matéria que flui do espírito igual à água que flui de uma cachoeira. E o pensamento é composto de todas as nossas ideias, de todos os nossos conceitos, de todas as nossas crenças e também de todas as nossas emoções. Aliás, sentimentos e emoções sobre tudo. Sentimentos e emoções que nós sequer temos muitas vezes consciência deles, mas que dão cor e vida aos nossos pensamentos. E o pensamento é um tipo de energia magnética ou gravitacional que repele e atrai tudo que sintoniza com ele. E o que dá o tom do pensamento é o conteúdo, então, emocional dele, não só o intelectual. Por essa razão, quando Emmanuel reproduz essa cartilha oral do mundo espiritual, dizendo que o nosso pensamento, de todos nós, cria a vida que procuramos, ele não está dizendo apenas das suas ideias, a proposta é mais profunda. Por essa razão, o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele advertiu a todos nós: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Por quê? Na verdade, amando e instruindo, nós estamos aperfeiçoando os nossos pensamentos. Então veja a importância, de nós amarmos e de nós estudarmos mais sobre essas questões religiosas. E são nas questões emocionais que estão os maiores desafios do desenvolvimento e do crescimento do espírito. A evolução, no fundo, é um processo de identificação. Identificação. Por exemplo, no mês passado, nós chegamos a comentar aqui sobre aquela questão do conhece-te a ti mesmo. Nós tínhamos aquele retângulo onde nós tínhamos os 4 P's: poder, posse, prazer, prestígio. O que nós tínhamos que fazer? Identificar aonde que os nossos vícios maiores estavam mais concentrados, para que a gente possa olhar para dentro de si, se conhecer e ver o que é possível alterar e mexer, não é mesmo? Então, realizando essa identificação, nós percebemos que nós escolhemos padrões intelectuais e padrões emocionais. E esses padrões, gosto muito de recordar daquele pastor evangélico, Cláudio Duarte, ele fala que os homens têm várias caixinhas, as mulheres têm uma caixinha só, mas isso são padrões que compõem o nosso pensamento, que é um fluido vivo. E essa emanação do Espírito vai conformar, vai moldar o seu destino. Essa é talvez a questão mais reveladora dessa obra. E para que nós não fiquemos apenas em um nível filosófico, nós gostaríamos de dar alguns exemplos. A doutrina espírita teve o grande mérito de alargar os nossos horizontes, ampliar a nossa visão, porque é muito ruim uma visão estreita. Quanto mais estreita a nossa visão, mais frágil é o nosso caminhar. Mais frágil é a nossa visão. E aí a nossa vida passa a conter furos, dificuldades que não se sustentam, dependendo do tipo de experiência vivida pelo Espírito. O que significa isso? Que evolução, meus irmãos, é um convite permanente ao aprimoramento. Portanto, veio o Espiritismo e nos disse: você é um espírito imortal.
Todos nós somos imortais. E isso é muito relevante. Porque o mundo inteiro grita, milhões e milhões e milhões de pessoas em todas as latitudes e longitudes do planeta são educadas para acreditarem que vão morrer, que a vida cessa com a morte. Nascem e vão morrer. E diariamente se despedem do mundo, das mais suntuosas metrópoles aos mais acanhados interiores, vilarejos, vilas, criaturas que chegam ao mundo espiritual desavisadas, como se fossem cegos tateantes nas sombras, porque viveram acreditando que morreriam e, portanto, fizeram escolhas provisórias. Porque se você acredita que vai morrer, as suas escolhas são limitadas. Se eu acho que a minha vida cessa com a morte, talvez eu me torne uma pessoa mais egoísta, mais orgulhosa, eu vou dividir menos, eu vou perdoar menos. Eu vou morrer mesmo, para que perdoar isso? Né? Então, passamos a ter escolhas limitadas. A sua visão não é de longo alcance, como nós que sabemos que somos imortais. E aí essas pessoas vivem de forma acanhada, vivem com medo, inseguro, com sentimento de fatalismo, tomado por uma tristeza inconveniente que insiste muitas vezes em se apossar do seu coração, mesmo nos momentos mais felizes. E você vive então temeroso, e esse temor não é tanto de maldade. Já diria o Cristo ao apóstolo Levi, disse ele: Levi, entenderás um dia que os homens são mais frágeis do que perversos. Somos frágeis. E essa crença de que vão morrer fazem as criaturas muitas vezes se fecharem em si mesmas, serem tomadas de um sentimento de conservação. Elas precisam acumular, precisam se fechar, não se abrem, não cumprimentam o vizinho, nem conhecem o vizinho, se entrincheiram como se fosse em uma guerra por medo. E no auge desse fenômeno do materialismo do mundo, nós temos hoje algumas síndromes. E uma delas é a síndrome do envelhecimento. Nunca na história da humanidade se temeu tanto o envelhecimento. As pessoas ficam apavoradas, não lidam bem com isso, porque acreditam que vão morrer. Então nós acreditamos que pelo simples fato do Espiritismo ter gritado ao mundo, ninguém morre, ele já prestou à humanidade o maior serviço que poderia ter prestado. Ele diz: você é imortal, seu corpo morre. E aí o responsável pelo doutrinário da casa, o Pita, nos autorizou a dizer o seguinte: todos aqui irão morrer, não é? Inclusive eu. Mas a morte é uma passagem para uma vida mais ampla e mais exigente. Mas vamos chegar nesse ponto. Outra questão que o Espiritismo contribuiu para a evolução do pensamento religioso do mundo foi dizer às criaturas: você não teve e não tem apenas uma vida. Então não perca tempo, mas também não seja precipitado. Muitas vezes nós confrontaremos situações e corações próximos a nós que nos trarão o quê? Problemas. Alguém tem algum coração próximo que traz problema? Quem não tem, levanta a mão, acho que é mais fácil. Opa, você não tem. Problemas. Então é quase uma pretensão louca querer que alguns corações se transformem nessa vida, porque eles vão precisar de muitas vidas. E alguns problemas que nós vamos viver, todos nós, não podem ser resolvidos nessa existência. Então é preciso que conjugar resignação e iniciativa. Porque se você tiver só iniciativa, você vai sofrer muito. Porque só a iniciativa você vai acreditar que pode mudar tudo, mudar o mundo. E não pode. Não agora,
pelo menos. Mas se você tiver só resignação, que é o que é a resignação? Aceitar, né? Então a pessoa, aceito, vem para mim mesmo. Se você tiver só resignação, você não sai da cama, não é mesmo? Então é preciso conjugar os dois, resignação e iniciativa. E é essa visão da pluralidade das existências, de várias existências, das muitas vidas do Espírito, essa visão é consoladora, mas ela também é desafiadora. E o que ela nos desafia? Ela nos desafia se nós estivermos dispostos a ir além da superfície. Além da superfície. O que é difícil? É muito difícil. Pois muitos de nós repetimos um jargão. Esse problema aqui eu tenho. É um problema de karma. Na verdade, isso aqui que eu estou vivendo é uma expiação. Isso é uma provação. Então, tem aquela resignação como diz, não tem jeito. Surgem então aqueles que decidiram fazer a viagem da autotransformação e vem a seguinte pergunta: quando começou esse problema? E por quê? Então vamos dar um exemplo assim mais simples. Você olha para a sua sogra e se pergunta, quando que começou esse problema? É uma brincadeira mesmo. Mas você olha para o chefe, alguém da sua relação, e pergunta, quando é que começou esse problema? Mas se você para na pergunta, quando, você terá um aproveitamento restrito dessa reencarnação, muito limitado. Porque você dirá assim, começou há 500 anos atrás, é a 10ª vez que ele é meu chefe, ou que ela é minha sogra, e a gente está sempre brigando, começou há 1000 anos atrás, e se contentará com uma resposta numérica. E talvez você faça uma lista dos problemas novos e dos velhos problemas. Esse problema meu, ele tem 2000 anos, esse aqui tem 500, esse tem 200, esse tem 50 anos, esse outro tem 1000. Mas é preciso fazer a pergunta fundamental. Por que eu vivi e por que eu vivo esse problema? Alguém aqui não tem problema? Pode levantar a mão. Eu só vou levantar 2, porque se eu tivesse 10, eu levantava as 10. Então, por que eu vivo esse problema? Se você teve a coragem de fazer essa pergunta, ouvirá então essa frase luminosa do benfeitor Emmanuel. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que dentro de você tem uma multidão de pessoas. Como assim? Claro, não são várias encarnações? Em quantos lugares você já viveu? Quantas existências você já teve? Quantas línguas você já falou? Com quantas pessoas você já se relacionou? Quantas esposas, maridos, namoradas? Quantas profissões você já exerceu? A pergunta difícil de ser respondida é: quem é você? Você é a atual personalidade de hoje ou a atual personalidade de hoje é uma etapa da sua jornada? Como se fosse um capítulo de uma série. Então, quando Jesus se encontra com o endemoniado gadareno na província de Gadara, isso está nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, ele pergunta para aquele endemoniado, quem é você? E eles respondem, meu nome é Legião. Nós somos muitos. Nós somos muitos. Mas nós também somos muitos, porque muitas experiências, algumas felizes, algumas mais tristes, alguns complexos, algumas coisas que você não quer se recordar, porque você sabe que você pisou muito na bola, outras que você faz questão de reviver, algumas coisas das quais você quer se afastar e foge, outras para as quais você caminha sem saber. Caminha sem saber por quê? Porque
Você quer reviver aquilo. O teu inconsciente quer reviver aquilo. E aí a gente lembra daquela nossa exposição sobre os 4 P's. E às vezes você quer reviver algo que está na posse, no poder, no prestígio, no prazer. Mas em meio a essas múltiplas personalidades, fruto da pluralidade das nossas existências, eis a questão. Há alguns padrões emocionais, afetivos, mentais, que têm determinado as suas escolhas, que têm conformado a sua vida, moldado a sua vida, que têm estabelecido limites, limitações, talvez até prisões, e não foram impostas por ninguém. Não é karma, não é expiação, não é provação. É simplesmente o seu pensamento, criando a vida que você procura. Muitas vezes uma procura inconsciente. Parte de você não quer, mas uma parte que não reconhece quer. Uma parte consciente de você nega, mas uma parte inconsciente ela pede, ela clama, ela grita. E você acaba então repetindo padrões. Padrões nos relacionamentos. Já viram aquela pessoa que você fala assim, meu, mas ela só namora encrenca. Já viram isso? Dedo podre. Dedo podre. Isso. Né? Então, padrões nos relacionamentos, padrões nas suas escolhas, padrões nas suas atitudes, padrões que acabam determinando o seu destino. Então, não basta resgatar, e nós vamos ilustrar, vamos contar uma história agora, uma historinha. E nada melhor que um caso do espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Conta-nos, Humberto de Campos, que haviam 2 fazendas. Vamos imaginar que estivesse nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, certo? 2 fazendas. E elas eram cortadas por um rio. E nasce a criança na família dos fazendeiros do Rio Grande do Sul. Então, logo que o menino atinge os seus 18 anos, ele chega na beira do rio assim, olha a cerca e diz, mas bate, essa cerca está errada, nossa propriedade não para aqui, não para aqui, olha só, vou ter que mudar essa cerca. Ela vai para além do rio, e o que ele faz? Ele muda a cerca. E aí o que acontece? Briga entre as famílias, tiroteio. Ele mata e morre com um tiro. Chega no plano espiritual, e agora? Aí os espíritos avaliam, reúnem as 2 famílias, vamos resolver esse problema. Quem estava na família do Rio Grande do Sul, nasce na família de Santa Catarina. Quem estava na família de Santa Catarina, nasce na família do Rio Grande do Sul. E aí nasce ele que é do outro lado do rio. Criança inteligente, ativa. Chega aos 18 anos, pega o cavalinho dele, vai para a beira do rio e olha, essa cerca está errada. Essa cerca tem que ser empurrada lá para o outro lado do rio. Invadiram a nossa propriedade. Só que os antigos dizem, rapaz, não mexe com isso. Já deu briga, deu morte. Seu bisavô morreu e era ele mesmo. E o que ele faz? Muda a cerca. Tiroteio, briga, mata e morre de novo. Chega no mundo espiritual, e agora? Bom, aí a espiritualidade fala assim, bom, agora você já perdeu 200 anos com isso. Vamos voltar para o início. Isso é um caso de Humberto de Campos. E aí voltam para o mundo espiritual, e agora? 200 anos. Reencarnou, resgatou, né, porque nasceu do outro lado, morreu com tiro também. Mas resolveu? Resolveu, gente? Não. Porque viveram a experiência, mas o pensamento não mudou. Quando nós dizemos pensamento na linguagem de Emmanuel, os padrões emocionais, afetivos e mentais mudaram. Então agora como é que vai ser?
Aí os espíritos falam assim, agora você vai nascer de novo na família gaúcha. Todo mundo que é de Santa Catarina nasce na família gaúcha, vamos começar. Mas antes o anjo guardião fala assim, você vai me prometer uma coisa. Eu quero ver você distante no mínimo 1,5 km dessa cerca aí, pelo amor de Deus. Meu filho, esquece, escuta. Repete para você, eu tenho trauma de cerca. Eu tenho trauma de cerca. Nasce a criança. Chega aos 18 anos, o que acontece? Voltam os padrões. Porque o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O menino vai visitar a cerca e fala, essa cerca está errada. Só que nesse dia, já era meio tarde, ele volta para casa, vai dormir e fala, amanhã eu tomo. E nesse dia, ele dormindo, o espírito se desprende do corpo, vai ter o quê? Uma reunião no plano espiritual. Inclusive com o anjo guardião, com o espírito protetor. E aí eles contam para ele, olha, isso aqui não é brincadeira. Você já matou, você já foi morto, 2 encarnações já se foram. Esquece esse assunto, pelo amor de Deus. Mas qual é o padrão? A conduta é fácil, nós identificamos, ele chega lá e muda o limite da cerca. Mas qual é o padrão emocional? E aí nós podemos fazer várias especulações. Será que não se trata de um espírito que não se contenta com o que tem? Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Será que não se trata de alguém que não consegue sentir gratidão pelo que conquistou? Porque a questão é que se você tem dificuldade de ser feliz com o que você já tem, não adianta então muito aumentar, porque você vai continuar infeliz. Não seria um padrão? Ou nós podemos pensar em outro tipo de padrão? Padrão da transgressão. O indivíduo gosta da adrenalina, de transgredir. E ele fala assim, eu gosto de tumultuar mesmo. Só para ter emoção. Só para ter emoção. Aí você diz para ele, você vai desencarnar. Não, mas aí é bom, né? Porque encarna, desencarna, resgata, essa adrenalina eu gosto. E é um padrão emocional, que vai levando o espírito a repetir experiências ao longo dos séculos. Bom, como que se resolveu o caso aí dos fazendeiros? Nós não sabemos. O conto acaba e Humberto de Campos não diz, mas deixou em aberto. Então, como o convite para a nossa evolução espiritual? É identificarmos o nosso pensamento com o pensamento de Deus, que é de infinita sabedoria. E aí eu me lembro, uma vez um CD que eu assisti, que perguntava assim, qualquer dúvida que a gente tiver, como que o Cristo resolveria aquela questão? Se a gente começar a se perguntar quando a gente está na dúvida, né, pode ajudar. Então, o convite à nossa evolução espiritual é identificarmos o nosso pensamento com o pensamento de Deus, que é de infinita sabedoria. Isso significa que o Criador dirige a criação com infinita sabedoria. Então não tem amador dirigindo a gente. Não tem sorte, não tem acaso. Deus dirige o cosmos e a nossa vida individual com infinita sabedoria. Infinita sabedoria. A pergunta é, nós temos adotado a sabedoria em nossas escolhas? Porque o que Emmanuel vai destacar nessa cartilha aqui, é que a vida espiritual, na sua amplitude, é uma trama de escolhas e consequências. Apenas escolhas e consequências. Não é erro e punição, aquele Deus te puniu. Não, são escolhas e consequências. Toda escolha tem consequências. E toda consequência é resultado de escolhas. Algumas
consequências são frutos de escolhas anteriores, de há muito tempo atrás, mas são escolhas. E quando o nosso pensamento se aproxima da sabedoria, a nossa vida então reflete amor. Esse é o ponto. Porque não há escolha mais sábia do que o amor. E não há sabedoria maior que a sabedoria do amor. Por essa razão, o pensamento do Criador é de infinita sabedoria. E a sua vida é um infinito amor. Quando pensamos dessa perspectiva, nós entendemos o que Emmanuel nos diz no primeiro parágrafo do capítulo do livro. A mente é o espelho da vida em toda parte. O que nós concluímos disso? Algo difícil de aceitar. Mas toda a sua vida, a minha vida, tudo que te acontece, todas as suas relações são um pedacinho de você mesmo. São reflexos de nós mesmos. Nós plasmamos a vida, o pensamento é plasmar. Evidentemente não se trata de um processo imediatista. Talvez hoje você esteja vivendo consequências de escolhas feitas há 1500 anos atrás. Talvez hoje você esteja enfrentando situações que foram criadas há 2000 anos, há 500 anos atrás. Porque a lei divina ela é pedagógica. Ela jamais vai te apresentar um problema que você não seja capaz de solucionar. Muitas vezes, então, a lei divina aguarda o nosso amadurecimento espiritual para que tenhamos condições de enfrentar situações com êxito, com possibilidade de êxito, embora o fracasso sempre esteja nos rondando, mas com possibilidade de êxito. Caso contrário, o Criador não seria um pedagogo, ele não seria um educador, não teria o infinito amor, e ele tem. A mente é um espelho da vida. Nós nos refletimos mutuamente uns aos outros. Podemos dizer que cada coração que se relaciona conosco é como um terreno que possui as suas áreas afetivas cultivadas e outras não cultivadas. Então, quando você trava relações, seja no grupo espírita, na rua, no trabalho, nas relações afetivas, na família, as suas áreas cultivadas interagem com as áreas cultivadas do outro. E aí podem surgir afinidades profundas ou aversões. Podem surgir. E isso é a parte mais evidente. Então você é mais paciente e o outro é mais ansioso. Ou você é mais ansioso e o outro é mais paciente. Como a vida tende para o equilíbrio, se você é muito paciente, você vai ter muitos ansiosos ao seu lado. Já me disseram assim, você é muito calmo, fica um pouquinho nervoso. Eu estava lidando com pessoas mais ansiosas. Se você é muito ansioso, você vai ter muitos pacientes ao seu lado, porque ambos precisam aprender o equilíbrio. Se você é muito ativo, estará cercado de pessoas passivas. Se você é muito passivo, cercado de pessoas ativas. Então Deus é pedagogo. Geralmente ele faz isso aonde? Na família. Para quê? Para não ter jeito de fugir da lição, não. Daí, então, prossegue Emmanuel dizendo que a nossa mente ergue-se na terra para Deus sob a égide do Cristo. A feição do diamante bruto que precisa ser lapidado. Ergue-se nesse sentido. Quando o Espiritismo, então, aponta o Cristo como um modelo, ele ultrapassou a concepção tradicional da religiosidade. Não se trata de criticar, mas de apontar as nossas limitações. Durante muitos séculos, nós olhamos para o Cristo na cruz, crucificado, e nós o adoramos, o reverenciamos, nos entregamos para rituais, para honrar a sua memória, para reavivar a memória dele,
E encaramos o Cristo como algo assim extremamente distante, está lá na cruz, está distante de mim. Foi uma experiência, foi um degrau na nossa ascensão evolutiva. Hoje a doutrina espírita faz um convite profundo a cada um de nós aqui. Ela não propõe que nós percamos o respeito, a reverência, a gratidão, a memória, o amor e o carinho pela figura do Cristo. Mas ela nos pede um passo adiante. Ela nos pede um sentido de conformação, de reconstruir-se, de aproximar o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos sentimentos ao padrão do Cristo, para que então a nossa vida passe a refletir padrões da vida do Cristo. Agradecemos a todos pela oportunidade e, como diria nosso amigo Geolá, tudo o que foi dito aqui serviu primeiramente para quem falou. Votos de muita paz. Obrigado.